eixo franco-alemão está a preparar um plano robusto para colocar um fim à crise da zona euro. Os mercados estão a reagir bem à expectativa. Falta apenas a confirmação numa altura em que dos Estados Unidos vêm mais pressões para a Europa chegar a um consenso. Olhamos este assunto com as presenças de António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz e João Sobral. Bom dia aos três. Obrigada pela vossa presença. João, o que lhe parece este plano do eixo franco-alemão, que para já ainda é apenas uma expectativa, ainda não há confirmação de facto oficial de que assim seja, mas o primeiro passo parece que passa pela recapitalização da banca. Bom dia, Maria. Este plano, eu julgo que está neste momento a responder a uma série de pressões, nomeadamente americanas e de outros setores e de outros quadrantes, e pega por tardio. Porque a capacidade de refinanciar a banca está cada vez mais longe e cada vez mais distante dos líderes, e essa capacidade de o fazer a curto prazo, pelo menos a curto prazo, denota-se claramente difícil, muito difícil. Com a economia nos vários países a crescer a números quase insignificantes ou a decrescer, essa recapitalização só pode ser feita de uma forma, através do desinvestimento em setores essenciais e nomeadamente na capacidade que cada um dos líderes vai ter para gerar receita dentro dos próprios países. Isso não se faz de um dia para o outro, nem se faz desta forma como estão digamos, a evidenciar, porque é algo que é demorado. É uma tentativa. Eles, nos Estados Unidos, vão injetar cerca de 500 mil milhões de dólares na economia. Para eles é relativamente fácil produzir moeda. Na Europa isso é claramente impossível. Portanto, até agora tem-nos valido o BCE, no fundo, para tentar estancar a subida dos juros. No entanto, a semana passada, o Banco Central Europeu comprou muito menos títulos do que na semana anterior. Será que isto quer dizer alguma coisa? O que é que isto poderá querer dizer? Isso quer dizer que, bom, pode ser um sinal, um duplo sinal. Um sinal de que se está a resguardar para um plano, para um investimento mais sério, no sentido daquilo que estamos agora a prever, ou então pode demonstrar realmente um primeiro sinal de fraqueza, de incapacidade de responder a todas as dívidas soberanas que neste momento se apresentam ao mercado. Até porque no BCE parece que o assunto também não é pacífico. Joaquim, bem-vindo de volta depois de férias. Pergunto-lhe, a propósito deste plano franco-alemão de resgate à crise da dívida e ao aumento do Fundo Europeu, fala-se em 2 bilhões e já há algumas vozes que criticam até esta ideia franco-alemã. O que é que lhe parece? Bem, em primeiro lugar, eu acho interessante que, e relativamente a este tema, que o Presidente Obama venha a dizer que agora todos os males do mundo são da Europa e que o mundo não pode estar na progressão, e nomeadamente os Estados Unidos gostariam de estar, devido à crise europeia. Eu aí até tenho algum apreço pela política Obama e pela forma como ele tem enfrentado os desafios dos Estados Unidos, mas daí até dizer que o bode expiatório dos Estados Unidos é a Europa, calma. Os Estados Unidos têm uma crise crónica extremamente grave também, e nomeadamente a banca americana não tem apresentado as performances que deveria ter. Pronto. Relativamente a este fundo em si, também não gostei das declarações da Sra. Merkel, porque aí já acho um pouco demais. Quer dizer, quem se porta mal perde a soberania relativamente a este assunto. Também penso que aí foi um passo um pouco mais à frente do que devia ter ido nas declarações. No entanto, este fundo já vem tarde, como disse o João. Já devia ter sido estabelecido, já devia ter sido repensado. Tudo isto podia ter sido evitado. É pena que não tenha sido repensado no seio da Europa e tenha que ser no âmbito internacional, nomeadamente com o FMI, que tem muita experiência nestes casos, e que no fundo acabou, no caso português, foi o anjo bom, porque a Europa a querer cortar mais connosco, e foi o FMI que suavizou, que sabe o plano de resgate. e mesmo assim que é impossível fazer nestes anos. Mas relativamente a este fundo, 3 pontos. Vão buscar mais funding ao setor privado, e que setor privado é que está disponível para dar mais funding, não é? 2. Terão que ser coagidos?
2. Qual é que há um preço de juro, não é? Há um preço de juro para o seu Banco Central Europeu, para o fundo, mas do fundo para este fim próprio vai ser um preço mais alto e que terá que ser depois refletido nas economias que necessitam de ajuda, nomeadamente neste momento já a Grécia, Portugal e Irlanda. Pronto. E que preço final é que isto vai ter? Pronto. E a durabilidade. E que durabilidades é que estão a pensar em termos de ajuda? Já percebemos que nestes 3 anos para Portugal é impossível. E que a fatura sai muito cara e é completamente asfixiante. Pronto. E até acho que este governo devia ter uma nota de conforto já, porque já deu alguns passos muitíssimo importantes, passos, o Primeiro-Ministro passa, mas já deu, já fez algumas medidas de muita responsabilidade. Pronto. E o terceiro, também querem um compromisso com os bancos. E que bancos? E como é que vão estar os colaterais desses bancos? E que bancos é que têm disponibilidade para isso? Porque, ao mesmo tempo, querem que os bancos façam um esforço nos termos dos rácios de solvabilidade e aumentos de capital. Portanto, também e que isso terá bancos que é que vão estar repensado? disponíveis para este fundo? Portanto, são essas as principais questões. E fala-se ainda de outra questão, que é o perdão da Grécia. 50%. Não gosto de perdão. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito séria e, infelizmente, por não ter sido visto de forma tão séria nos últimos 20 ou 30 anos, é que estamos, se calhar, na crise mundial em que estamos. No governo Guterres, nas chamadas alguns tempos de vacas gordas, que eu acho que Portugal achou que estava em tempos de mais vacas gordas do que verdadeiramente podia estar, houve um célebre perdão para a Madeira e outros perdões que andaram para aí. Agora, eu acho que o dinheiro é dinheiro. Se tem que se pagar de até 100 anos, paga-se até 100 anos. Também a monarquia contraiu um empréstimo a 100 anos, que acabámos de pagar há pouco tempo. Se isso é a solução, muito bem, mas dinheiro é dinheiro. Com certeza que também é asfixiante o que o povo grego está a ter. E não se pode pedir em 2 anos as taxas que estão-se a pedir ao povo grego e que, de repente, um povo que nunca fez determinadas reformas na sua vida, nem sequer refletiu sobre elas, poderá, de repente, de um dia para o outro, tornar-se em Munique ou em Frankfurt, em termos de desenvolvimento e de forma de pensar, porque a cultura é diferente do Sul para o Norte da Europa. Portanto, há que estabelecer reformas. É evidente que os países, o pulmão da Europa, está a sofrer neste momento. Aliás, ele está a sofrer porque também os recursos começaram a ser menos disponíveis e esses recursos foram facilmente mais canalizados para esses grandes pulmões da Europa e menos disponíveis para os países da periferia. E, portanto, tornou-se claro que eles é que estão a absorver os recursos que há neste momento, porque são efetivamente mais eficazes em termos económicos. Pronto. Agora, este conjunto de premissas é necessário refletir sobre elas e perceber o que é que aí vem. O plano vem de 5, 6 semanas, pelo que eu percebi, não é? Portanto, estamos curiosos a perceber. Relativamente ao espírito europeu, mais uma vez, mais uma lição. Temos que aprofundar a integração europeia e o espírito europeu, porque é nas alturas de crise é que se vê a firmeza dos projetos. Já lá vamos falar disso também. António Gaspar, bom dia. Olá, bom dia. E quero ainda falar neste ponto da recapitalização dos bancos para que os mercados, para prevenir que o eventual incumprimento de Grécia e Portugal não precipite então e não culmine numa crise financeira. Como é que os bancos se vão comportar perante este plano e de que lado é que Angela Merkel e Nicolas Sarkozy terão os bancos do seu lado? Bom, eu penso que não é só a Angela Merkel e a França, portanto... Mas são eles que estão a preparar... Sim, são eles, mas as decisões da União Europeia têm que ser tomadas por unanimidade, não é? E neste momento o que está-se a debater neste momento é o problema da Eslováquia, da Eslovénia, da Finlândia, da Áustria e, claro, da Alemanha, obviamente. Digamos, a votação terá que ser feita nesses parlamentos e são parlamentos, pelo menos as posições políticas dos partidos dominantes desses países são adversos a este tipo de, para já, ao incremento do Fundo de Estabilização Financeira na Europa e temos que contar, naturalmente, com essa falta de coesão que existe, aparentemente, na Europa. Relativamente à capitalização da banca, eu penso que qualquer empresa, independentemente de ser banca ou não, se tiver capitais próprios fortes, tem uma possibilidade muito maior e acrescida de fazer face a eventualidades negativas e a eventualidades que, de alguma forma, possam criar erosão, quer no seu negócio, quer na sua conta de exploração. De uma forma ou de outra, independentemente dos rastros de solvabilidade do Tier 1
estar apontado para que os bancos no final deste ano, no final do ano que vem, tenham que ter uma certa e determinada percentagem relativamente aos seus capitais. Independentemente disso, eu penso que qualquer instituição, e particularmente financeira, que são aquelas que estão neste momento expostas de uma forma muito clara e inequívoca a tudo o que acontece nos mercados, têm que ser sólidas. Isso tem que se fazer, quer dizer, independentemente eu reparei ontem que no discurso da senhora Merkel, de facto também não gostei daquela parte em que ela já anunciava um conjunto digamos, de sanções, não quero chamar sanções, mas poderá ser muito parecido com isso, com alguma gravidade, mas eu acho que ela falava mais internamente, quer dizer, falava mais para aquilo que ele vai ter que enfrentar. Ontem o antigo ministro dizia que um dos problemas de Angela Merkel é que ela não sabia explicar a Europa aos alemães, não explicou devidamente a importância do euro. É essa uma das lacunas? Não, é essa e outras, porque, repara, eu sempre aqui tenho dito que o problema da Europa não é de agora, o problema da Europa é de há 5 ou 7 ou 8 anos atrás, que lhe falta uma liderança forte, quer na Alemanha, quer na França. E a partir daí, se tivesse existido essa liderança forte, se tivesse existido, digamos, um olhar muito para o futuro, estes problemas que nós estamos agora a viver, a reação tinha sido muito antes, uma reação muito mais, digamos, simples, muito menos pesada do que aquilo que tem sido agora, mas não houve esse golpe de asa, não é? Porque, de facto, as lideranças, ou as pseudo-lideranças que temos, sobretudo na Alemanha e na França, não têm nada a ver com o passado. E não tiveram, digamos, esse tal golpe de asa de prever, de perceber que as dívidas públicas iam incrementando e que, quer dizer, as árvores não crescem até ao céu. Portanto, aquilo não podia, aquela dinâmica do endividamento dos países, dos governos, da dívida soberana, não podia ir crescendo. Eu gostava só aqui de dar uma nota para o seguinte. Eu penso que há aqui, se calhar, um ovo Colombo. Nós andamos aqui à volta, todos os economistas do mundo andam aqui à volta deste problema, sem saber resolver. E ontem, por acaso, estava a ver, com muita atenção, a solução que a Roland Berger dava para o caso da dívida grega, e a partir do caso da dívida grega pode-se extrapolar para todos os casos de dívidas soberanas. Eles propunham a criação de um fundo europeu de 125 mil milhões de euros para comprar os ativos gregos que irão ser privatizados, o que permitiria reduzir a dívida grega para quase um terço. Ou seja, a dívida grega passaria dos 140 qualquer coisa por cento do PIB para 88% do PIB. Ora bem, se isto for assim tão simples, de facto, eu ouvi alguém da Roland Berger a falar, e justificou, mas pronto, era uma peça jornalística que eu estava a ver na CNN, portanto, era uma peça jornalística que não aprofundava naturalmente os mecanismos. Agora, se isto de facto for aprofundado e tiver, digamos, em termos factuais, em termos concretos, puder avançar, eu penso que está aqui, de facto, o ovo Colombo que poderá resolver